Olá, uma boa tarde. Estamos aqui reunidos para fazermos o Evangelho no Lar dessa semana, um momento de paz para começarmos bem, começarmos harmoniosos, seguros, fortes espiritualmente para a nossa jornada dessa semana. Então, nós vamos fechando os nossos olhos, buscando sentir essa energia boa que percorre todo o nosso corpo físico, espiritual, respirando harmoniosamente, serenando pensamentos, emoções. E vamos ao encontro do nosso querido anjo de guarda, o nosso companheiro e amigo de todas as horas. Nós o abraçamos, sentimos a sua presença, a sua proteção, e a Ele pedimos que nos eleve à presença de Maria, a nossa querida Mãe espiritual. Maria nos recebe com seu sorriso, com seu amor, com a sua luz, nos envolve em seu manto, acalmando, iluminando. E a Maria nós pedimos que nos eleve à presença de Jesus, o nosso Mestre. E Jesus nos recebe com seu sorriso amoroso, a sua luz já se faz presente em nosso lar, em nossa vida, fortalecendo a nossa jornada, as nossas certezas espirituais, limpando as nossas angústias. E ao Mestre com carinho pedimos para que nos eleve à presença de Deus, o nosso Pai. E diante de Deus nós agradecemos pelo dom da vida, por esta encarnação, pela oportunidade de mais um dia, pelo nosso trabalho físico, espiritual, material, a nossa família, a nossa saúde, e o louvamos com muito amor através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos ler a lição número 57 do livro Fonte Viva. Ela chama-se Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Essas são palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos,
oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Bom, aqui nessa carta de Paulo, ele fala um pouco do que é ser um apóstolo, né? Ele coloca aqui, na primeira frase já, o apóstolo é um educador por excelência. E ele vai tecendo aqui na explicação sobre esta passagem, desta carta, dessa epístola de Paulo, vão se colocando aqui, Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, vai nos colocando exemplos de trabalhos do nosso mundo, legislador, administrador, o próprio sacerdote, o artista, o cientista, tudo que cada um, através da sua profissão, cria e constrói para a evolução do nosso mundo, de causas e efeitos, como bem diz aqui a lição, né? O nosso mundo material, aqui a Terra, e mostra o apóstolo como aquela pessoa que é o condutor do espírito. Ele tem como principal atividade não a frutificação do seu trabalho com efeitos materiais, mas sim efeitos espirituais. Daí a diferença de ofício, vamos colocar assim, entre o apóstolo e o trabalhador do plano material. Hoje, pensando, essa vez que a gente está falando aqui de apóstolos, nós podemos dizer que pessoas aqui, como disse a lição, né, que abriram mão das suas vidas e fizeram toda ela voltada, abriram mão das suas vidas materiais, vamos dizer assim, da sua percepção, atuação no mundo material, para se dedicar a um apostolado, né? Me vem à cabeça, por exemplo, nos dias atuais, Chico Xavier, Divaldo Franco, dentro da doutrina espírita, e tantos outros que fazem realmente da sua vida uma profissão de fé. Como os próprios apóstolos de Jesus, né, foram 12, essas pessoas, esses grandes mestres, se a gente pode colocar assim, ou grandes sábios que nos trazem a luz, nos trazem as lições, as verdades espirituais, eles são em pouco número, né? Não fosse assim, a gente estaria já num outro nível de evolução aqui na Terra. Então, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, né? Nós não somos apóstolos, mas somos seguidores. Nós temos a nossa vida, nós temos a nossa casa, a obrigação com nossa família, a nossa obrigação com a profissão a qual decidimos escolher, a profissão de ser dona de casa, que essa é uma profissão não remunerada, mas de um trabalho incrível e tremendo, né? Nós temos essas nossas atividades dentro aqui do nosso planeta Terra, né?
Mas, veja, se a gente coloca aqui que o apóstolo é um educador por excelência, por que não, dentro de todas as nossas atividades que hoje aqui desempenhamos, por que não aprender e estudar para ensinar? Nós podemos não ser apóstolos, mas nós somos seres providos de inteligência, de livre-arbítrio, que podemos entrar numa jornada de autoconhecimento, entrar numa jornada de entender essas verdades espirituais que nos trazem os apóstolos, os sábios, os grandes mestres, e através desses ensinamentos, nós também levarmos a palavra, por que não? Essa jornada, a gente bem sabe, né? Quando a melhor forma da gente aprender uma lição é ensinando. Então, que possamos estar abertos a ler, a estudar, a dedicar tempo, ler livros edificantes relacionados à vida espiritual, fazer os cursos que nos cabem fazer, que nos interessam, a partir da própria escola de aprendizes do Evangelho, falando da nossa querida casa CAE, onde nós temos a oportunidade de abrir a mente e o coração para tantas verdades, para tantos ensinamentos que nos descolam um pouco desse mundo material e nos encantam, né? Como se fossem verdadeiras revelações. E a partir ali da escola, tantos cursos que nos são oferecidos de evangelização infantil, mocidade, pré-mocidade, para falar de alguns três aqui, e tantas frentes de trabalho que nos são colocadas, né? Do Evangelho no Lar, o grupo do Evangelho no Lar, as caravanas, enfim. Então, que possamos, se não sermos apóstolos no mundo, porque pode ser que não seja a nossa missão, né? Definitivamente a minha não é, e a grande maioria acredito que não. Se nós não temos hoje uma vida aqui como missão na Terra 100% dedicada à devoção, da educação dos espíritos, que possamos ser os servidores, os seguidores, os influenciadores do bem, aprender para ensinar. E quando ele fala aqui, né, que os apóstolos foram, é como se eles estivessem nos últimos lugares do mundo, condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. O que seriam esses sofrimentos? É a guerra interior, aquele sofrimento, porque mesmo os apóstolos vindo com essa missão, eles não deixaram de ser seres humanos dentro das condições que eles tinham lá. Se a gente volta lá no tempo de Jesus, a maioria deles era gente simples, pescadores. Jesus veio com uma missão de amor, de paz, algo que pudesse até soar estranho naquela época. Então, imaginemos, se é que a gente consegue, né, qual é essa experiência de dor que eles não devem ter passado ao se darem conta do que era a lição do nosso mestre e essa grande transformação moral para a qual deveriam de passar. Nós já passamos por 2000 anos depois que Cristo veio, Jesus Cristo veio. Nós ainda temos aqui na Terra muito o que evoluir, moralmente falando, a moral cristã, mas com um pouco mais de conhecimento após 2000 anos. Daí a nossa responsabilidade ainda maior pelo nosso livre-arbítrio. Nós já temos noção. Então, esse sofrimento nada mais é do que realmente essa nossa guerra interior, da luta nossa, do que nos eleva para cima, nos eleva aos espíritos superiores, e aquilo que nos puxa para baixo em termos de reações instintivas,
as nossas propensões, as nossas tendências, aos chamamentos daquilo que é de vibração mais material, mais da Terra, né? Então, encaremos não como sofrimento hoje, como possivelmente pode ter sido para os apóstolos há 2000 anos, mas para nós aqui, hoje presentes, 2022, como essa guerra interior. Nós vamos estar propensos e sujeitos e expostos tanto à luz dos espíritos superiores quanto aos chamamentos dos nossos instintos, né? A preguiça, uma repetição de um hábito não saudável, a vontade, o esforço que a gente tem que criar dentro de nós mesmos para criar espaço, oportunidade, tempo para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, que nessa guerra vença o nosso lado mais humano, o nosso lado mais divino, para que a gente possa efetivamente crescermos. Não é fácil, não é uma mudança do dia para a noite, mas ela precisa acontecer, né? No sentido de elevação, precisar no sentido de crescermos como seres humanos, sem pressa e sem pausa, mas a gente sim seguirmos esse caminho. Então, que possamos estarmos atentos, alertas, conscientes do que é ser um apóstolo, do que é ser um educador por excelência, para começar essa educação através de nós mesmos e a partir do nosso conhecimento, das nossas experiências, das nossas vivências, da nossa preparação como ser humano e a própria preparação técnica, podermos ser um grande, não sei, grande saiu por acaso, mas a gente ser pelo menos alguém, um ombro amigo, levar uma palavra amiga, uma palavra de Cristo a quem estiver necessitado. Que bonito é saber que a gente pode ser um instrumento e um veículo de Jesus. Então nós vamos agradecendo por essas lições, por essas reflexões, e com muito amor, com muito carinho, nós vamos vibrar, sentindo essa energia que cai dos céus, abençoando o nosso planeta Terra, sentindo também as energias que sobem do centro da Terra pela planta dos nossos pés, sentindo a nossa energia de paz, de amor, e nessa mistura, só positividade, de só amor, de otimismo, de perseverança, nós vibramos intensamente pelo bem universal, pela paz entre todos os homens, por todos os países, todas as nações, seus governantes. Vibramos saúde para o nosso planeta Terra, vibramos harmonia, conciliação, paz. Vibramos por todos os lares, emanando amor, alegria e união. Abrimos as portas a Jesus do nosso lar e aqui ele entra, esparrama suas bênçãos, ilumina o coração de todos os nossos familiares queridos, trazendo a sua mansuetude, o seu perfume, a sua palavra amiga. E essas energias de renovação espiritual preenchem todo o nosso lar, atravessam portas, janelas, paredes, beneficiando a todos os nossos vizinhos, a nossa rua, o nosso bairro, toda a nossa cidade. Vibramos pela nossa querida casa CAE, a todas as religiões que professam o bem, a paz, o amor. Vibramos por hospitais, vibramos pelas crianças, vibramos por toda a terra. E pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, agradecidos que somos pelo dia de hoje. Graças a Deus.
Um grande beijo, uma ótima semana e nos encontramos na próxima. Tchauzinho!